Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Marzo e eu sou aluno da Escola Politécnica de Pernambuco do curso de Engenharia de Controle e Automação, mais especificamente da disciplina de Programação 2, ministrada pelo professor Rubem Carlos Bernantes. E nós estamos participando num projeto de extensão, né, no qual o intuito é espalhar o conhecimento sobre a linguagem C. E no nosso caso, né, mais especificamente, sobre as funções das bibliotecas padrão. Então, eu vou dar prosseguimento à última aula. Então, eu vou apresentar com mais detalhes, né, mostrar alguns códigos de exemplo sobre a biblioteca math.h, que Maria comentou na última aula. E além disso, eu vou dar prosseguimento no conteúdo, né, e vou apresentar a vocês mais uma biblioteca. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, né, quero apresentar aqui a vocês essas quatro funções da math.h. Então, no começo aí, eu inicializei duas variáveis, né, o x e o y. Ao x eu atribuí o valor de 7,43 e ao y o valor de 16. Então, a primeira função que eu quero mostrar para vocês é a função floor. Então, essa função, ela simplesmente arredonda o número para baixo. Então, o valor do x é 7,43. Ao jogar nessa função, nós vamos obter o valor de 7, né? Ele vai arredondar para baixo. Já essa segunda função, a função sale, ela é justamente o oposto. Então, ao colocar o número, o x, né, 7,43 nessa função, ela vai arredondar para cima. Então, ela vai arredondar para 8, como vocês podem ver aí na saída, né, do terminal. Além disso, outras duas funções daqui, né? Nós temos a sqrt, que nada mais é do que a função para extrair a raiz quadrada do número. Então, vocês podem ver que o y vale 16, então ao extrair a raiz nós ficamos com o número 4. Além dela, temos essa última função aqui, que é a poll, ela é a função de potenciação, né? Então, o primeiro argumento que nós temos que colocar nela é a base ou então a variável, né? E o segundo argumento é justamente a potência a qual nós queremos elevá-la. Então, no nosso caso, nós colocamos 3 e queremos elevá-la à segunda potência. No caso, nós vamos obter 3 a segunda, que é 9. No prosseguimento, outras duas funções que eu queria comentar para vocês é a função seno e a função cosseno. Então, aqui nós primeiramente inicializamos, né? Colocamos aí a função seno, vocês podem reparar que nós colocamos 3,14 dividido por 6, porque o programa ele pega justamente em radianos, né, pi radianos. Então, seria aí justamente o equivalente, né, a 30 graus. E no cosseno, da mesma forma, né? Nós pegamos aí o 3,14 por 4, que é justamente 45 graus. E aí você pode ver que ele nos dá aí a resposta, né? Para o seno de 30 graus, 1/2, né? Que é justamente 0,5. E para o cosseno de 45 graus, ele nos dá a resposta aí de 0,71. Outras duas funções que também valem a pena ser comentadas são as funções logarítmicas. Então, nós temos aqui a log e a log10. A log vai calcular o logaritmo do número e a log10 vai calculá-lo na base 10. Então, vocês podem aí ver, né? Colocamos aí o log de 12 e o log de 1000 na base 10. Então, essa função faz justamente isso. Bom, nós finalizamos aqui a parte de exemplos da math.h e eu vou apresentar aqui para vocês uma outra biblioteca que é string.h. Então, o foco dessa biblioteca é justamente as strings, né, que nada mais são do que uma sequência de caracteres, né, um vetor de caracteres. E a utilidade dessa biblioteca, por ser uma biblioteca padrão da linguagem C,
ela está repleta de funções que podem nos ajudar a manipular essas strings da melhor forma, para que nós possamos aplicá-las no nosso código. Então, as três principais funções, né, que eu vou comentar aqui com vocês, vai ser a strcpy, que é a abreviação de copy, e ela vai fazer justamente, ela vai copiar o conteúdo de uma string para outra. Então, ela vai subscrever tudo que está numa string para outra. Temos também a strcat, e ela vai concatenar duas strings. Então, ela vai juntar duas strings. Ela vai pegar o final da string e unir ao começo da outra. E além dela, nós temos a strcmp, que ela vai verificar a igualdade entre duas strings. Então, vamos começar, né, pela strcopy. Então, começando aqui nesse código aqui de exemplo que eu trouxe para vocês, vocês podem ver que eu inicializei duas strings, a string 1 e a string 2. Na string 1 eu escrevi a palavra casa e na string 2 eu escrevi a palavra apartamento. Então, o primeiro comando que eu coloquei aí, vocês podem ver, que é um printf, justamente para a gente ver como é que essas strings estão no momento inicial, né? Então, vocês podem ver aí pela saída do console que na string 1 nós temos escrito casa e na string 2 nós temos escrito apartamento. Depois de utilizar a função, né, na qual vocês podem ver aí que tem dois argumentos, string 2, string 1, isso significa que a string 2 é o destino e a string 1 é a origem. Então, nós vamos pegar tudo que tem na string 1 e sobrescrever na string 2. Então, vocês podem ver aí que eu coloquei o printf no final, para a gente ver como é que nossas strings ficaram. E aí vocês podem ver que a string 1 ficou com a palavra casa e a string 2 também ficou com a palavra casa. Continuando aqui, né? Nossa próxima função é justamente a strcat, que é a função para concatenar as strings. Então vocês podem ver aí que eu inicializei uma string, na qual eu coloquei dentro dela a palavra olá, utilizei a função e coloquei a palavra, né, a nossa string, e tudo bem. Então, quando nós printarmos, ela vai unir o final da string com o começo da próxima. Então, ela vai escrever para a gente, olá, tudo bem, como vocês podem ver aí na saída do terminal. E a última funçãozinha que eu queria trazer aqui para vocês na aula de hoje é a strcmp. Essa função, ela serve para a gente poder comparar duas strings. Como é que ela vai fazer essa comparação? Vocês podem ver aí que eu inicializei duas strings também. E nas duas eu escrevi a mesma palavra, né? A palavra abacaxi. Então, ao colocar as strings dentro da função, né? Você pode ver que a conclusão, o programa me retornou o número 0. O que é que isso significa? O 0 significa que as duas strings são iguais. Então, significa que o conteúdo das duas é idêntico. Como vocês podem ver, realmente é isso que acontece. Já nesse segundo caso aqui, vocês podem ver que é uma situação um pouquinho diferente. Na string 1 eu deixei a palavra abacaxi e na string 2 eu deixei a palavra banana. Com isso, vocês podem ver que ele me retornou o número -1. O que é que isso significa? O -1 significa que a string 1 ela é menor do que a string 2. Esse menor se refere justamente à questão da ordem alfabética. No caso, vocês podem ver que abacaxi, na ordem alfabética, vem antes do que a palavra banana. Então, por isso que ele me retornou -1. Significa que a palavra abacaxi é menor do que a banana. E aqui, nosso último caso, né? Eu simplesmente inverti, né, a ordem das strings. Então, na string 1 eu escrevi a palavra banana e na string 2 eu escrevi a palavra abacaxi. E vocês podem ver que a conclusão que a máquina me retorna é o número 1. E o número 1 significa que a string 1 é maior do que a string 2. Então, justamente, como eu expliquei para vocês,
A palavra banana, ela vem após a palavra abacaxi. Logo, ela é maior. E, bom, pessoal, obrigado pela atenção. Era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje. Eu queria exemplificar um pouco, né, essas duas bibliotecas, trazer para vocês alguns códigos para que a informação possa ficar mais clara, né? Mas lembrando que todo esse conteúdo só vai poder ser absorvido ao longo dos treinos e da prática de vocês, né? Porque programação é uma disciplina da qual você só aprende praticando. Então, fico por aqui e espero vocês na próxima aula. Obrigado.